Bom, então a gente está indo para a nossa segunda semana do PET 1 de Sociologia. Nessa semana, o tema é Valores, Normas e Diversidade Cultural. Mais especificamente, o tema é Processo de Socialização e Construção do Nosso Ser Social. Como foi falado na mensaginha lá da semana 1, é um PET que está retomando os conteúdos que a gente já estudou em Sociologia no primeiro ano do ensino médio. Então, esse é um assunto geralmente que é trabalhado no primeiro ano do ensino médio e que a gente vai rever aqui. Conteúdos relacionados à educação, família, cultura, curso da vida, evolução da espécie humana. Bom, vamos lá. Olá, estudantes. Vocês já se perguntaram por que vocês falam determinadas gírias? Gostem e não daquele tipo de música e estilo? Comportam-se de modos diferentes quando estão no ambiente familiar ou religioso, na escola ou entre amigos? Defendem essas ideias e não outras? Afinal, o seu jeito de ser, de pensar, de falar, de interagir, foi você quem o desenvolveu de forma totalmente autônoma? Ou você aprendeu boa parte disso tudo com outras pessoas e grupos? Como nos tornamos quem nós somos? Nessa semana, vamos rever um conteúdo muito importante da sociologia, que responde, em grande parte, a muitas dessas perguntas, que é o processo de socialização. Com isso, você será capaz de identificar alguns dos elementos responsáveis por construir a nossa identidade e influenciar quem nós somos hoje. Recapitulando, atentem para a seguinte história. São numerosos no mundo os relatos de crianças encontradas na natureza, vivendo na companhia de animais. Na Índia, em 1920, foram encontradas na selva e vivendo entre lobos duas crianças, Amala e Kamala. Quando achadas, Amala tinha 1 ano e meio e Kamala tinha 8. Elas se comportavam de forma bastante similar à de sua família de lobos. Caminhavam de quatro, apoiando-se sobre suas mãos e pés. Incapazes de permanecer em pé, alimentavam-se apenas de carne crua ou podre e bebiam água como os animais, lambendo a superfície da água. No orfanato onde foram recolhidas, passavam o dia prostradas sobre uma sombra e durante a noite ficavam agitadas. Tentavam fugir e uivavam como os lobos. Nos 8 anos em que Kamala viveu na instituição, humanizou-se lentamente. Aprendeu a andar como uma humana aos 15. Sua inteligência permitiu que inicialmente se comunicasse por gestos e depois aprendeu a executar ordens simples. Pouco antes de morrer com 17 anos, tinha um vocabulário de apenas 50 palavras. Sua emotividade foi aparecendo aos poucos, chorando pela primeira vez apenas com a morte de sua pequena irmã. Kamala se apegou lentamente às pessoas que dela cuidavam e às crianças com quem conviveu. Este relato é verídico, traz a discussão sobre as diferenças entre os humanos e os animais. Apesar da aparência, as meninas indianas não possuíam nenhuma característica humana. Elas não choravam, não riam, não falavam. O seu processo de humanização se deu tardiamente, quando passaram a viver com outras pessoas e foram introduzidas à linguagem. Um dos aspectos mais característicos do ser humano, em comparação com outros animais, é que nós somos autoconscientes. Desenvolvemos a consciência de um eu, de uma identidade própria, separada das outras. Mas o que molda essa identidade? Como ela se desenvolve? Para a sociologia, o processo de socialização, que é o grande tema da aula de hoje, é aquele por meio do qual, principalmente nos primeiros anos de vida, o ser humano se torna gradualmente uma pessoa autoconsciente, aprendendo e interiorizando os mais velhos valores, normas, crenças, práticas e comportamentos da sociedade na qual nasceu e a sua cultura. A socialização conecta as diferentes gerações na medida em que as novas gerações aprendem com as anteriores
Então, aqui já vem para a gente definindo, né, mais claramente, ali em cima foi dado um exemplo. Aqui vem definindo mais claramente o que é processo de socialização. Então, ó, a socialização é um processo que faz com que as pessoas aprendam e interiorizem, ou seja, traga para dentro, né, aceite aquela norma e cumpra aquela norma, mas não só norma, valores, normas, crenças, práticas e comportamentos da sociedade. Então, gente, é através da socialização que a gente passa a nossa cultura para outras pessoas. Por exemplo, desde criança a gente está aprendendo a linguagem, a gente é acostumado com a língua, né? No caso nossa, a língua portuguesa, que os pais nos falam. Quando a gente é bebê, conversa conosco. Depois, quando a gente vai crescendo um pouquinho, não falar com boca cheia, usar o sanitário para fazer as necessidades e deixar de usar a fralda. E por aí vai. Pequenas e grandes normas a gente vai aprendendo. Os comentários. É aqui que a gente aprende também, muitas das vezes, preconceitos, né? A gente sabe que as crianças nascem sem preconceitos, mas elas vão aprendendo. Ou seja, é como se a criança nascesse como uma caixa vazia, é um exemplo, tá? Ela nascesse como uma caixa vazia e essa caixa fosse sendo adicionada coisas. A língua, os costumes, o que fazer, o que falar, como ver as coisas, se gostar ou se não gostar das coisas. Então essa caixa vai sendo cheia. Durante toda a vida a gente vai aprendendo com os outros. E uma reflexão que o texto está querendo colocar para a gente é o seguinte: será que esse processo de nos tornarmos, né, autoconscientes, ou seja, a minha identidade própria, ela é feita só por mim? Ou as outras pessoas influenciaram muito no que eu sou hoje? É a grande pergunta que está aqui. Então vamos continuar. Esse processo, né, que é o processo de socialização, é muito importante falar que é um processo porque ele começa quando a gente nasce e ele vai terminar só quando a gente morre. Então, ele é um processo, ele nunca vai ficar completo, tá? Por toda a vida. Esse processo constante de socialização através das gerações é o que garante a reprodução social, processo responsável pela continuidade das sociedades através do tempo. Todas as sociedades têm características sociais e culturais que perduram, como é o caso da língua falada por seus membros, por exemplo. Então, só recapitulando, como ele é um processo constante por toda a vida, é através dele que a gente propaga a nossa cultura. Tudo que as pessoas antes de nós já sabiam foi nos ensinado, a gente aprendeu, e muito provavelmente a gente vai ensinar para outras pessoas, para os nossos filhos, ou não, né? Mas para outras pessoas que vão nascer, aquilo que a gente já sabe. Ou seja, a gente vai ensinar a nossa maneira de ver o mundo para uma criança, para alguém que virá. E daí ela vai desenvolver a maneira dela de ver o mundo baseado no que a gente ensinou e ela vai passar para frente. Ou seja, é um processo contínuo, é isso que faz com que a cultura de uma sociedade seja viva e mude, né, aos pouquinhos. O processo de socialização pode ser dividido em dois momentos: a socialização primária e secundária. Aqui é importante a gente saber que existe dois tipos de socialização, a primária e a secundária. Vamos relembrar o que é cada uma delas? O processo envolve diversos agentes de socialização, que são os grupos e contextos sociais onde a socialização acontece. Bom, vamos ver o que é socialização primária. Ela ocorre na infância. Então, a socialização primária ocorre na infância. A infância é a fase da vida em que a aprendizagem cultural é mais intensa. Vamos lembrar do exemplo lá que a gente nasce como uma caixa vazia? Então, é quando mais você vai receber informações, né? Mais vai vir coisas para dentro dessa caixa. Nela, as crianças aprendem as formas básicas de se comunicar, de se comportar, que as preparam para a aprendizagem futura. A família é o principal agente de socialização nessa fase. Apesar de a aprendizagem cultural ser mais intensa na infância, a aprendizagem e adaptação a novos grupos e contextos sociais continuam por toda a vida. Bom, vamos lá. O que é socialização primária? Ela acontece na infância e o principal agente, o principal responsável é a família.
Aí o texto faz uma observação aqui. Apesar de ser na infância que a gente mais aprende, esse aprendizado, essa socialização não acaba na infância. A socialização primária acaba na infância, mas a gente continua até o último dia, até o último instante da nossa vida aprendendo e nos relacionando com outras pessoas, e isso vai ser a socialização secundária. Vamos ver qual que é a definição corretinha dela? A socialização secundária ocorre mais adiante, na adolescência e na maturidade, por toda a vida. Nessa fase, os agentes de socialização assumem parte da responsabilidade da família. Aí vai aparecer outros agentes aqui. Se na primária é a família a principal e mais importante, aqui vai aparecer novos agentes. Ó. Escolas, grupos de amigos, as organizações religiosas, os esportes que a gente pratica, ou quem tem alguma atividade, algum hobby, os meios de comunicação de massa, internet, TV, o local de trabalho, né? Quando a gente fala os colegas com quem a gente trabalha, as empresas onde a gente trabalha, vai marcando bastante a vida da gente, né? E até mesmo os acontecimentos políticos, econômicos e sociais mais amplos. Eu quero fazer um parênteses aqui antes de acabar o texto. Pessoal, acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Eu tenho certeza que essa questão da pandemia vai marcar a nossa vida e isso aqui vai ser lembrado para a história, né? Quando a gente teve que parar, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos da nossa vida, as escolas pararam, o trabalho parou, o lockdown, tudo isso vai nos marcar de uma maneira. E a gente vai passar para quem virá como foi isso, né? Então, ó, os acontecimentos sociais aqui sendo importantes, né? Como crises econômicas, revoluções, guerras ou pandemias. Antes de eu falar, o texto já trazia aqui, ó, que impactam a sociedade de forma mais ampla, influenciam diretamente o processo de socialização das pessoas nessa fase. As interações sociais nesses contextos ajudam as pessoas a aprender valores, normas e crenças que influenciam a sua identidade em conjunto, formam a cultura de sua sociedade. Compreendendo como se dá o processo de socialização, ou seja, a gente já viu que a socialização é por toda a vida. No começo da vida, na infância, é chamado de socialização primária, que é feita principalmente pela família. E no restante da vida, né, da adolescência até o último instante da vida, é uma socialização secundária onde envolve outros agentes, sem ser a família. É possível perceber o quanto podemos ser influenciados em nossos hábitos e comportamentos pelo contexto social em que vivemos. Então, aqui já vem a resposta para a pergunta: será que o que nós somos hoje é puramente nós que desenvolvemos? Não. A grande parte nós aprendemos, nós copiamos, nós imitamos e nós reproduzimos os comportamentos que foram ensinados para a gente. Ao mesmo tempo, como somos seres autoconscientes, somos livres, em certa medida, para determinar as nossas ações e transformar o nosso comportamento. Por isso, as sociedades humanas estão sempre em processo de construção e reconstrução. É uma tarefa básica da sociologia. Afinal, explicar como se dá a reprodução social contínua das sociedades pelas ações humanas. Então, galera, esse finalzinho que quer dizer assim, ó, a resposta muito do que nós somos, a grande parte do que nós somos, nós aprendemos. Então, foi baseado no que outras pessoas nos ensinaram. Mas por que as sociedades se transformam, professor, se só é reproduzido o que é ensinado? É porque quando eu aprendi algum traço da nossa cultura, eu trouxe para dentro de mim. Eu, sendo um ser consciente, um ser racional, eu posso mudar a maneira de ver aquilo. Aí eu vou ensinar para os meus filhos um pouquinho diferente, com a minha visão, o geral da cultura, mas com a minha visão. E esse movimento de mudar um pouquinho, vai mudando toda uma cultura, né? Então, é óbvio, nós não temos a mesma cultura do que o ano de 1700 aqui no Brasil. As coisas foram evoluindo, a tecnologia, os marcos políticos, nós deixamos de ser um império e passamos a ser uma democracia. Então, assim, a nossa língua mudou, não é mais aquela formalidade do português, a nossa arquitetura mudou, os nossos hábitos alimentares, a medicina mudou. Então, assim, de geração em geração sempre vai mudando um pouquinho,
mas a essência continua a ser reproduzir. Eu aprendi a minha cultura, os meus pais me ensinaram algo e aquilo vai ficar tão forte na minha vida que eu vou ensinar para quem virá depois de mim. Bom, sobre aquela primeira parte do nosso texto, né, as crianças Amala e Kamala, tem uma sugestão de um vídeo para vocês assistirem. É um vídeo que vai explicar como é possível as crianças, né, ser criadas por animais. Qual que é a diferença de uma criança que é socializada por seres humanos de uma criança que não tem esse contato humano? Foram abandonadas ou viveram na selva desde a infância, desde bebês. Como é diferente? Então, quem quiser pode acessar aqui, está na página 129 da apostila, ok? Bom, por hoje é só de conteúdo. Daqui a pouquinho a gente já vai ver os exercícios.